lá. Vocês estão vendo a tela, né? Estão vendo a tela, estão ouvindo? Pois bem, então, na aula passada a gente falou terminou a aula falando sobre desmatamento, e aí hoje eu vou fazer um gancho, eu vou falar sobre um dos ciclos biogeoquímicos que a gente tem e por que isso tem tudo a ver com o desmatamento na Amazônia, tá? Vocês me falaram, quando eu perguntei lá no Classroom, alguns dias atrás, se vocês tinham estudado o ciclo biogeoquímicos. Vocês falaram que sim, né? Que vocês já estudaram isso, mas que seria bom revisar. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre um dos ciclos, e aí depois que a gente voltar do recesso, a gente vai falar sobre os outros, tá? Os ciclos biogeoquímicos, para quem não lembra o que é o conceito, gente, ele nada mais é do que o jeito, do que o modo como um elemento ele acaba sendo transferido entre diferentes seres vivos. Por exemplo, a água. Como que é o processo da água no solo? Como que a água vai parar na planta? Como que a água sai da planta e vai parar nas nuvens? E depois como que ela volta para o solo? Ou a mesma coisa do carbono. Como que é essa passagem do carbono que está, por exemplo, no ar para a planta, da planta para o solo, ou enfim. Como que esses diferentes elementos químicos eles fluem entre diferentes seres vivos, tá? Existem inúmeros elementos, nutrientes que são importantes para os seres vivos, mas a gente não tem como estudar todas, então a gente acaba estudando só os principais. Quais são os principais ciclos biogeoquímicos? Quais são os principais elementos que regem a vida no planeta Terra, que são extremamente importantes para os seres vivos? O primeiro elemento é a água. Então, o ciclo da água é um ciclo biogeoquímico muito, muito, muito importante. No ciclo da água, a gente estuda como que a chuva é formada, como que a água do rio, como que é o processo de evaporação, essas coisas todas. A gente vai ter uma aula só sobre o ciclo da água. A gente tem o ciclo do carbono, onde a gente fica falando sobre como que é o processo de... como que o gás carbônico, o CO2, ele é utilizado na fotossíntese, e como que esse ar que é gerado na fotossíntese chega até os seres humanos, até os animais. A gente tem também o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, para mim, é o mais chato, porque... Só um pouquinho que meu cachorrinho quer sair do quarto. O ciclo do nitrogênio ele é considerado o mais chato porque ele tem um monte de nome decoradinho, assim, mas a gente vai ter uma aula sobre ele também, eu vou tentar dar uma desconstruída para vocês conseguirem pegar a essência do ciclo do nitrogênio. A gente tem o ciclo do fósforo, um elemento que é extremamente importante. As plantas são muito dependentes de fósforo, animais acabam dependendo indiretamente. E a gente tem o ciclo do enxofre, que também é um ciclo bem, bem, bem importante. Esse ciclo está sendo muito discutido atualmente por causa das chuvas ácidas, tá certo? Então, assim, são vários ciclos. Cada ciclo desse rende uma aula. Tá? Isso facilmente rende uma aula. A gente vai ter uma aula sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono hoje, o ciclo da água, e eu vou fazer uma aula conjunta do ciclo do nitrogênio, fósforo e enxofre. A base para esses três elementos é mais ou menos a mesma. O do nitrogênio, como eu falei, ele é um pouquinho mais chato, mas eu acho que vocês conseguem pegar. Tem alguns macetes, algumas manhas que são úteis para a gente poder entender esse processo. Então, bora para o ciclo do carbono. Para a gente poder entender o ciclo do carbono, a gente vai ter que voltar lá no que vocês já tiveram em fisiologia, em microbiologia, em biologia celular. A gente vai ter que voltar lá para falar sobre o processo de absorção das águas pelas plantas. Todas as plantas, gente,
elas precisam de água para sobreviver. Então, elas vão precisar retirar a água do solo. Para quem é meu aluno de ecologia de populações, hoje de manhã eu estava falando que praticamente todas as plantas, né, elas vão retirar água do solo, exceto aquelas plantas que são parasitas. Lembra que as plantas parasitas elas vão acabar retirando a água de outras plantas. Pois bem, essa água, gente, ela vai ser muito importante. Vocês podem estar se perguntando aqui, Mari, você não está falando do ciclo do carbono? Sim, só que o ciclo do carbono, para a gente entender ele, a gente vai precisar começar pela água, tá? Então, a gente vai começar a falar da água e a gente já chega no carbono. Então, aqui a gente tem uma plantinha, essa plantinha ela está absorvendo a água do solo. Essa água ela vai ser mandada até os cloroplastos. Para quem não lembra, cloroplasto é essa organela aqui, ó. É a organela onde é realizada a fotossíntese. O que vai acontecer lá no cloroplasto? Essa água, gente, ela vai ser usada, ela vai ser quebrada. Quando essa água ela é quebrada, é gerada uma energia, tá? E essa energia vai atuar como se fosse um gatilho para todo o processo de fotossíntese. Então, é por isso que, mesmo quando a gente está falando de carbono, a gente precisa considerar a água, porque a água é o ponto de partida da fotossíntese, a quebra da água dentro dos cloroplastos. Enfim, depois que a água é quebrada, o que vai acontecer? Essa planta, ao mesmo tempo, ela está absorvendo CO2, tá? Então, aqui na folha, ela tem todas as folhas têm uma estrutura chamada de estômato, onde vai entrar CO2. Esse CO2 vai ser mandado também lá para o cloroplasto, e esse CO2, junto com essa água, eles vão passar por algumas reações químicas, e a gente vai ter como produto a síntese da glicose. Tá? Eu passei aqui, esse processo ele é bem complexo, vocês já estudaram isso, vocês sabem o quão complexo é, tá? Eu estou só dando uma pincelada, só para vocês lembrarem que para a gente ter a fotossíntese, a gente precisa de água e gás carbônico que está no ar, ele entra pela planta, vai lá até o cloroplasto, vai ocorrer uma série de reação química e a gente vai ter o quê? A síntese da glicose, tá? O açúcar. Eu tenho uma aula detalhada sobre fotossíntese, caso alguém se interesse, tá ali no meu canal, tem que dar uma procurada, mas tem uma aula lá, para quem se interessar, onde eu explico todas essas reações detalhadamente, tá? Mas assim, para a aula de ciclo de carbono, o que vocês precisam saber é que um dos produtos da fotossíntese é a glicose. Essa glicose, gente, ela vai ser usada como alimento para animais, para humanos, enfim, seres heterotróficos, seres que não conseguem fazer fotossíntese, eles vão ingerir uma parte da glicose, né? Glicose que a gente vai encontrar em diferentes plantas. Essa glicose, gente, ela vai ser quebrada. Ela vai passar por uma série de reação química e vai ser quebrada novamente em CO2. Então, o que a gente tem? A gente tem a planta retirando o CO2 do ar. A gente tem a planta retirando o CO2 do ar. Esse CO2 vai ser usado para gerar glicose. Essa glicose vai servir de alimento, vai ser quebrada em que? Novamente CO2. Esse CO2 resultante da quebra da glicose, ele vai ser expulso do organismo, vai ser devolvido para a atmosfera através de um processo de respiração pulmonar. Então, quando você está expirando, você está expulsando o CO2 do seu corpo. Deu para revisar essa parte ou eu fui muito ligeiro, foi muito rápido? Essa é só a primeira pincelada, só para a gente saber de onde está saindo o CO2 que está no ar, como entra, como sai. Ó, no caso de eu vou usar outras palavras só para quem tenha ficado com dúvida. No caso de humanos, quando o humano ele inspira O2. E quando ele expira, você está exalando CO2. Então, sempre, gente, você inspira
está inspirando O2. Se você expira, você está exalando CO2, você está expulsando o gás carbônico para o meio. Da onde que saiu esse gás carbônico? Ele saiu lá da quebra da glicose. Da onde que saiu a glicose? A glicose saiu do alimento. E como que ela foi parar no alimento? Ela foi parar no alimento através da fotossíntese. Fotossíntese que originalmente usou o CO2 e a água para gerar glicose. Vocês percebem como é um ciclo perfeito? Sim ou não? Ou vocês acham isso confuso? Eu percebi, professora. Eu gostei da forma que a senhora explicou. Eu passei rápido pelo ciclo, tá? Por essa parte. Porque isso não é o grosso da aula, isso não é o... Isso vocês já viram em outras disciplinas, mas caso alguém tenha ficado com dúvida, é legal você fazer um esqueminha, sabe? Pegar um pedaço de papel, uma folha, pegar seu computador e fazer um esquema. Isso vai ser muito útil depois para caso vocês precisem dar aula, fazer concurso, sei lá, para fazer mestrado, o que vocês forem fazer, tá? Isso é uma pequena parte do ciclo do carbono. Como que ele entra na árvore, como ele passa pelo processo de fotossíntese, como ele vai parar no corpo dos animais, por exemplo, e como os animais vão exalar de volta o gás carbônico para a atmosfera. Isso é uma parte do ciclo do carbono. Só que não é somente um ser humano, por exemplo, um animal que vai liberar CO2. Tá? Existem outras fontes que são emissoras de CO2 também. Tá? Atualmente a gente está passando por um problema grave e tem um celular vibrando atrás de mim que eu não sei onde que está. Atualmente a gente está com um problema de uma grande emissão de CO2, não é por causa da respiração do humano, não é. Você não precisa parar de respirar, tá? Daqui a pouco tem gente que vê essa imagem e pensa, nossa, está sendo emitido muito CO2, eu tenho que trancar o nariz, não posso respirar mais. Não, porque o problema que a gente tem atualmente não é decorrente do CO2 que está sendo emitido pelos animais, pelo seu cachorro, pelo seu gato, por você, quando você expira. O problema é o CO2 que está sendo jogado para a atmosfera através de outras fontes. Através, por exemplo, a decomposição também, quando você está decompondo um dado organismo, você vai ter emissão de CO2. Também não é nada que vai causar uma pane no mundo. Mas quando um animal, por exemplo, é decomposto, quando um peixe é decomposto, quando uma planta é decomposta, lembra, dentro do seu organismo, do organismo de diferentes organismos, você tem um monte de molécula. Quando esse indivíduo morre, as bactérias vão começar a degradar essas moléculas e, dentre as moléculas que vão ser liberadas, estão moléculas de CO2. Essa é uma fonte de emissão. Quais são as outras fontes de emissão? A queima de combustíveis fósseis. Vocês sabem o que são combustíveis fósseis? Vocês lembram desse conceito ou não? E por que combustível fóssil libera tanto CO2? Os combustíveis fósseis, gente, eles são combustíveis, em geral, que têm uma origem animal. Então, eles são resultados, por exemplo, de há milhões de anos, alguns animais se depositaram num dado local, começaram a passar por um processo de decomposição. Naquele local começou a ter a formação de combustíveis fósseis como petróleo. Então, esse nome de combustíveis fósseis não é um nome à toa, é porque, de fato, esses combustíveis, eles são derivados da decomposição de outros organismos, tá? Só animal? Não, planta também. Muita madeira que foi decomposta quando a madeira começou a ser degradada, começou a ser liberado muito CO2 também, e em um dado local acabou havendo a formação de pontos onde a gente tinha muito combustível fóssil aglomerado. Tá? Então, assim, em geral, onde a gente tem poços de petróleo, petróleo é um combustível fóssil, ele é derivado da decomposição de plantas e animais, há milhões de anos. O gás natural também, ele é um combustível fóssil, é derivado
da decomposição de animais há muito, muito, muito tempo. Carvão mineral também. Carvão mineral, gente, não é o mesmo carvão do churrasco, tá? O carvão do churrasco é o carvão vegetal. Tá? O carvão mineral, ele também é diferente de organismos que foram decompostos em uma dada área há muito tempo, há milhões de anos. E o que acontece? Quando é usado o petróleo, quando é usado gás natural, quando é usado carvão mineral como fonte de energia, seja para carro, seja para indústria, o que vai acontecer? Quando esses diferentes combustíveis fósseis são queimados, a gente começa a ter emissão de gás carbônico na atmosfera. Isso sim é um problema, tá? Então, assim, pensa. Você está respirando, você está liberando CO2 para a atmosfera. Mas o que você acha que vai liberar mais CO2 para a atmosfera? Você respirando ou um carro? Ou uma indústria? Então, meu nariz é grande, mas não é tanto, né, professora? Exatamente. E assim, com a ascensão do modelo econômico atual, do modelo econômico vigente, o que começou a acontecer? No último século para cá, desde a Revolução Industrial, a gente passou a ter cada vez mais indústria, todas as indústrias usando combustível fóssil como fonte de energia. Tipo, para onde você vai? Você vai ver, vai precisar de quê? Vai precisar de gasolina, diesel, gás natural, isso tudo é combustível fóssil. Então, assim, desde que começou a aumentar o número de indústria, começou a ser emitido mais combustível fóssil. A mesma coisa com carro. Tá? Quanto mais carros circulando, lembra? O carro, para ele circular, eu não vou entrar na biofísica do carro, mas só para vocês saberem, tá? Mais ou menos por cima. Quando você abastece o combustível no carro, quando você coloca o combustível, a gasolina ela vai ser levada até o motor. Lá, essa gasolina ela vai sofrer um processo de combustão, um processo de quebra. Quando essa gasolina ela é quebrada, eu não lembro qual é a molécula da gasolina, gente, eu realmente não vou lembrar. Mas quando essa molécula ela é quebrada, quando ela sofre combustão, que assim, eu falei que eu não ia explicar e vou acabar falando, né? Lá dentro do carro a gente tem a vela. A vela ela fica, é como se ela, quando você liga o carro, é como se ela ficasse soltando umas faíscas. Quando o combustível ele chega e ele entra em contato com a vela, o que acontece? A gente tem essa combustão, essa explosão. Quando a gente tem esse processo de combustão, essa quebra do combustível, a gente vai ter a formação de novas moléculas que vão ser liberadas, incluindo o gás carbônico. Então é por isso que tem tanta gente que fica falando é ruim muito carro na rua, é melhor para o meio ambiente a gente ter um processo de carona, vamos fazer carona solidária, vamos usar mais transporte público, vamos usar mais bicicleta. Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam disso que eu estou explicando? Alguém fazia ideia? Eu tinha estudado bastante isso no vestibular, assim, fazer uma redação pesada e tal. Legal. Vagamente, mas não quer dizer que eu realmente sabia. Então é uma revisão, né? A gente vai vendo esses conceitos, coisas cotidianas. Mas assim, é por isso, gente, que hoje as maiores fontes emissoras de gás carbônico são as indústrias, são os carros, tá? Quando eu falo carro, gente, é carro, mas é carro, moto, ônibus, enfim, veículos automotores que usam combustíveis fósseis para se locomover. E uma coisa que é preocupante, que tem preocupado muito, é que essa emissão de carbono, ela está só aumentando. Aqui eu tenho uma imagem, gente, onde a gente tem quantos bilhões de toneladas de carbono foram liberados desde 1750 até 2019.
Vocês conseguem ver que de 1750 até 1850, o total de carbono liberado foi muito baixo, né? Nessa época não tinha indústria. Foi a partir daqui que o pessoal começou a usar combustíveis fósseis. Então a gente começou a ter um aumento, mas não era tão expressivo. Até que em 1950 a gente teve um boom de produção de carro, de venda de carro. Então, aí sim que essa curva foi subindo. Hoje a gente tem esse pico. A gente nunca emitiu tanto carbono quanto nos últimos 30 anos. Então, 50% de toda a quantidade de CO2 emitido durante toda de 1750 para cá, metade disso foi emitido, foi liberado nos últimos 30 anos. Então, é por isso que isso é tão preocupante. Aí, no slide seguinte eu pergunto, tá, e por que isso ele é tão preocupante? Tem uma questão aí. Gente, se vocês pegaram o livro do Hickliff, do Begon, um livro básico, eu acho que o ciclo, a parte de ciclo de carbono básica, vem até essa parte da aula aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou até jogar uma figurinha aqui só para jogar no Google, ver o que a gente encontra aqui. Ciclo do carbono. É exatamente isso. Aqui, essa imagem, ó. Olha, a árvore vai fazer fotossíntese. O que mais? O organismo morto vai morrer. O organismo morto vai morrer, não, né? O organismo morto vai ser decomposto. Aí a gente vai ter emissão de carbono pela indústria. Aí esse carbono liberado na atmosfera vai ser absorvido pela planta. A planta vai gerar alimento para as ovelhinhas. As ovelhinhas vão respirar e vão liberar CO2 também. Essa é o desenho básico que vocês vão ver em todos os livros de texto. Mas eu acho que isso não é o mais interessante desse ciclo. O mais interessante eu acho que vem a partir de agora. Por quê? Porque quando a gente está estudando isso, a gente tem que pensar, beleza, indústria libera CO2, carro libera CO2. Por que isso é ruim? Por que isso vai causar tanto impacto no meio? E aí que a gente vai chegar no tchan da questão, que é o efeito estufa. Vocês sabem o que é o efeito estufa? Vocês lembram o que é o efeito estufa? Algum professor já ensinou para vocês na graduação em biologia? Pra ser sincera, eu não tô lembrada, não. Bem, a gente está aqui para ensinar vocês. Mas vocês já ouviram falar do efeito estufa? Já viram isso na TV? Sim. Só não lembro como funciona o mecanismo. Eu acho que eu já vi em ecologia geral. Esses gases retêm o calor do sol, não é? Isso, exatamente. Exatamente. O efeito estufa, gente, ele é composto por 4 gases. A gente vai ter aqui o ozônio, o CO2, né, gás carbônico, o óxido, aí agora eu não vou lembrar se é nítrico ou é nitroso. Acho que é nitroso. E o metano. Como que funciona, gente, a questão do efeito estufa? O efeito estufa, gente, sempre existiu, tá? Vamos pensar que a gente tem a Terra, vocês estão vendo o planeta Terra aqui, né? A Terra, gente, ela naturalmente, ela era circundada por como se fosse uma nuvem de ozônio. Ozônio é O3, tá? O ozônio, gente, ele funciona meio que como um filtro, tá? O que acontece? Deixa eu ver. Eu queria estar presencialmente agora para poder fazer uma analogia melhor para vocês, para poder explicar melhor. Meio estranho explicar isso para o computador sem ver a reação de vocês. Vamos pensar aqui, ó. Isso aqui tá perfeito.
Isso aqui é o planeta Terra. Usem a imaginação, vão pensar que isso aqui é a Terra. O que acontece? O Sol, ele emite fonte de luz, né? Eu não preciso falar que vocês têm que imaginar isso aqui como uma Terra redonda, porque a Terra não é plana. Caso alguém desconsidere, a gente pode discutir isso depois. Mas, ó, imagine uma Terra plana, aí você tem o Sol que está emitindo raio e os raios estão chegando aqui na Terra. Vocês lembram, vocês estudarem biofísica, o processo de refração, reflexão? Sim, estudamos, sim. Não sei se vocês lembram, mas vocês teoricamente eram para ter Lembrar é estudado. outra coisa. Então aqui a gente tem a Terra. A Terra ela vai estar circundada por uma nuvem de ozônio, desse lado aqui. E aí o que acontece? Os raios de sol, gente, uma parte desses raios de sol, eles nem vão atravessar a Terra. Por quê? Eles vão bater nessa nuvem de ozônio e vão ser refletidos. Eles nem atravessam, tá? Então, ele já funciona como um filtro. Se a gente não tivesse o ozônio, a gente não conseguiria nem viver na Terra, porque a Terra seria muito mais quente do que ela é. Então, muitos raios, eles batem na camada de ozônio e voltam. Existem alguns raios que eles encostam na Terra, mas eles são refletidos de volta, tá? E aí eles atravessam a camada de ozônio. E tem alguns que são refletidos e absorvidos, tá? Dúvidas sobre isso? Ó, os raios de sol, uma parte é emitido e absorvido, uma parte é emitido, chega na Terra e é refletido, e uma parte nem chega na Terra e é refletido antes. Isso é um efeito estufa natural, é um efeito estufa que já existia há muito tempo, tá? É o efeito que permitiu que a gente tivesse vida na Terra. E assim que teria que ser. Qual é o problema que a gente está tendo hoje? A gente está tendo um problema do efeito estufa intensificado pelo homem. O que está acontecendo? Lembra que eu falei que essa camada aqui, ela deveria ser formada por ozônio, O3. Camada de ozônio. Você já deve ter ouvido isso, né? O problema é que todos esses gases que estão sendo emitidos pelas indústrias, que estão sendo liberados pelos carros, o que está acontecendo? Que tem uma imagem que representa bem, né? Olha, todo esse CO2, todo o metano, todos esses gases que estão sendo liberados em excesso aqui dentro do planeta Terra, eles estão ficando, digamos assim, presos lá na camada de ozônio. Então, a camada de ozônio está deixando de ser uma camada só de ozônio e está virando uma camada de gás carbônico, de metano, dióxido nitroso. Então, qual é o problema disso? Lembra que eu falei que tinha alguns raios solares que eles iam ser enviados para a Terra e eles iam ser refletidos de volta, né? O que acontece? Essa camada ela é tão grossa que alguns raios eles até conseguem atravessar, eles chegam na Terra, só que esses raios eles não conseguem ser refletidos para a atmosfera de volta. Então acontece mais ou menos o que está nessa seta aqui, ó. O raio vai chegar na Terra, a Terra quando ela vai refletir essa luz não vai conseguir ser refletida porque ela vai ser barrada pela camada de ozônio. Então, o que vocês imaginam com isso? A gente vai começar a ter o quê? Retenção de calor. Vocês entendem isso ou não? Essa aula ela é cheia de conceitinhos, vocês têm que estar com a mente meio abstrata para vocês conseguirem entender. Se vocês quiserem rabiscando também. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Vocês são muito silenciosos. Pois bem, então, esse, gente, é o efeito estufa turma, efeito estufa.
Vocês percebem que tudo isso está acontecendo por quê? Por causa do CO2, né? Então, isso por si só já é um grande problema que a gente está enfrentando. A gente está tendo excesso de CO2 que está sendo jogado para a atmosfera e esse CO2 está ficando retido lá na camada de ozônio e está fazendo com que a gente tenha um aquecimento global, tá? Então, eles estão falando, o termo aquecimento global não saiu de que está mais quente. Não significa só isso, é um pouco mais amplo, tá? Quer dizer que esses gases solares, eles estão ficando retidos aqui. Essa parte aqui eu não vou lembrar o nome, troposfera. Eles estão ficando presos aqui nessa região chamada de troposfera. Tá? Então, foi daí, inclusive, que saiu o nome aquecimento global. Quais são os problemas que são causados por essa intensificação do efeito estufa? Tá? Qual é o problema que a gente tem quando a gente tem carbono ficando aglomerado ali, ficando alojado na camada de ozônio? Primeira coisa é o aumento de temperatura. Isso é fato, tá? Esse gráfico aqui, gente, eu tirei lá do site da NASA. Então, se tiver errado, quem está errado é a NASA. A NASA, ela mede a temperatura há mais de 100 anos. Aqui, o primeiro dado, a 1880. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico, gente, ele está mostrando o aumento de temperatura. Então, a temperatura anormal, a normalidade de temperatura, quer dizer o quão mais quente está ficando, tá? E eles perceberam que, principalmente de 1940 para cá, a gente começou a ter uma elevação de temperatura. Então, em 50 anos, subiu 1 grau. Vocês podem pensar, Mari, mas em 50 anos subiu 1 grau, daqui 50 anos vai subir mais 1 grau. Vocês acham que a temperatura vai subir nessa velocidade? Eu acho que vai ser mais rápido. Rápido. Por quê? Que em 1950 já começou a subir a temperatura, né? Só que se vocês olharem aqui nessa figura, em 1950 nem era emitido tanto carbono assim. Nem se compara a quantidade de carbono que foi emitida em 2019, por exemplo. Então, a tendência é que começa a ficar cada vez mais quente. Então, talvez em 2030 é para já ter chegado a 1,5. 1,5 grau desde que essa medição começou, né? 2050 vai estar 2, 3 graus mais quente. Vocês imaginam a gente aqui em Roraima ficando 3 graus mais quente? Eu O que não vocês quero acham? mais. Eu também não quero imaginar isso, não. Eu vou indo embora, professora. Eu não quero ficar mais aqui, não. Quantos anos vocês têm? Vocês estão na faixa de 20 anos, né? Eu tenho 20. 20. Eu tenho 26. Tá. Vamos pensar que a Não, expectativa, não, vocês são professora. meninos, Cala a então boca. a expectativa de vida da mulher, eu vou falar de mulher porque como a do homem é mais baixo, eu quero ser mais catastrófica. Vocês vão viver até os 80 anos, mais ou menos, pensando na expectativa de vida. Então, vocês têm 20, vocês vão viver mais 60 anos. Vocês vão viver até 2080. Até 2080 vai ter subido uns 3, 4 graus, vocês vão ir lá vocês vão pegar uns 45 graus. O que vocês acham? Meu Deus do céu. Anotem. Quando vocês estiverem com seus 80 e poucos anos, vocês vão poder falar: meu netinho, eu tive uma professora que falou que isso aconteceu, eu disse que era mentira. O que vocês acham? Eu acho que eu vou mudar para um lugar frio, professora. Professora, no lugar frio vai ficar só um pouquinho mais quente lá, né? Então lá dá de viver. Exato. Tá safe, só se mudar. Talvez no você lugar sair frio fora. não exista mais frio. A Ô, gente mulher, não me fala isso, não. é o próximo. Não é o próximo slide. Daqui 2 slides a gente vai chegar aí. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem é a elevação de temperatura.
A gente também tem elevação dos níveis do oceano. Por quê? Vou falar disso aqui primeiro, depois eu volto pro oceano. Botei essa imagem bem catastrófica, porque essa imagem é triste, eu quero ver vocês sofrerem. O que está acontecendo? A Terra está ficando mais quente e as calotas polares estão derretendo. O Ártico está derretendo, o Polo Norte já não é mais aquele Polo Norte. Tem várias áreas, se vocês procurarem na internet, várias áreas onde tinha neve antigamente, década de 70, 80, hoje em dia já não tem mais neve. Então, assim, tem locais onde a gente tinha muito urso polar e já não tem mais. Os ursos polares estão morrendo de fome porque está derretendo as calotas polares, já não tem mais tanto recurso alimentar como tinha antes. E o que acontece quando a calota polar ela derrete? Consequentemente, a gente acaba tendo uma elevação do nível do oceano. Porque, lembra, quando a água está solidificada, quando ela está na forma de gelo, né, as moléculas elas estão ocupando um espaço menor. Agora, quando a água ela vai para o estado líquido, as moléculas elas aumentam o nível de entropia, elas ficam um pouco mais agitadas, então ela ocupa um espaço maior. Isso acaba levando à elevação do nível dos oceanos. Aqui, gente, eu tenho um gráfico da NASA também, de 95 para cá. Lembrando que aqui está em milímetro, tá? Então, 100 milímetros dá 10 centímetros. De 95 para cá, os oceanos eles já subiram 10 centímetros. Isso pode parecer pouco. Ah, professor, isso é pouco, isso não é nada. Mas assim, pense em cidades que vivem, que moram, que ficam a nível do mar. 10 centímetros. Só que de 10 em 10 centímetros você chega a 1 metro. Dependendo do lugar, se subir 1 metro, você já gera o caos. Por exemplo, no Amazonas, esse ano, teve uma cheia recorde. Subiu só meio metro acima do usual que tinha subido nos outros anos. Foi suficiente para alagar toda a cidade. Então, assim, pode parecer pouco, mas isso pode ter um impacto, principalmente em cidades litorâneas. Tudo isso, gente, é causado pelo efeito estufa. E o que a Amazônia tem a ver com isso? O que o ciclo de carbono tem a ver com isso? Vocês já estão desiludidos com a vida ou vocês ainda têm esperança? Com essa minha aula. Então, né? Agora já diminuiu mais. Com a vida, sim. Com a humanidade, não. Vamos ver como que a Amazônia pode ajudar a gente, como pode salvar a gente. Eu, particularmente, eu acho que não vai salvar ninguém, mas tem gente que tem esperança. Bora lá. O que acontece? Aqui a gente vai chegar no ponto que o Rodrigo me falou lá no começo da aula. A Amazônia, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ela atua como um sumidouro de gás carbônico. Anotem essa palavra que ela é importante, ó, sumidouro. Por que ela é um sumidouro de CO2? É porque ela é como se ela capta, ela sequestra gás carbônico que está na atmosfera para quê? Para fotossíntese. Lembra que para a fotossíntese de uma planta começar, a planta ela precisa retirar o gás carbônico do ar, né? Então, a planta vai captar o CO2. Esse CO2, junto com a água que foi absorvida do solo, vai formar glicose e a gente vai ter todo o ciclo ocorrendo, toda a fotossíntese ocorrendo. Então, a Amazônia, originalmente, ela atuava como um sumidouro de CO2. Então, as indústrias estavam emitindo CO2, os carros estavam emitindo CO2, só que com a floresta em pé, com todas as árvores em pé, a gente tinha muita árvore. Então, imagina a quantidade de CO2 que é necessário para poder a gente manter o processo de fotossíntese de uma árvore ativa. Então, assim, a Amazônia, ela é muito importante porque ela é um sumidouro de gás carbônico. Então, assim, estava sendo emitido um monte de CO2 através de carro, através de indústria, enfim. Só que as plantas, as árvores, elas iam absorvendo esse CO2 para poder o quê? Para poder produzir glicose. Num ambiente normal, com a floresta em pé, a indústria está liberando CO2, mas a
floresta ela está absorvendo esse CO2. E aí a gente acaba tendo um ambiente equilibrado. Por quê? Porque todo aquele CO2 que iria para a atmosfera, ele acaba sendo usado pelas árvores. Nesse sentido, a Amazônia ela atua como um sumidor, entendem? Então, ao invés do CO2 ir para a atmosfera, o CO2 era captado pela árvore para poder produzir glicose lá na fotossíntese. Isso num cenário ideal. Isso num cenário antes da devastação que a gente teve na Amazônia. A gente precisa considerar que a Amazônia ela já perdeu mais de 20% da sua área. Vocês podem pensar, professora, 20% não é nada. 20%, gente, é muita coisa. E o que acontece? Lembra que a gente precisava das árvores para quê? Para elas captarem o CO2, para fazer fotossíntese. Só que as matas estão indo embora. E o que está acontecendo? Eu já volto naquele slide. Sem árvore, sem fotossíntese. A gente precisa ter a árvore para captar o CO2, para sequestrar o CO2 da atmosfera. E se a árvore ela é derrubada, a gente não vai ter fotossíntese acontecendo. Então, assim, como consequência disso, em alguns locais da Amazônia, a quantidade de CO2, em alguns locais, não só da Amazônia, né, mas no Brasil, a gente está tendo uma emissão muito grande de CO2, só que todo esse CO2 que está sendo liberado pelas indústrias, pelos carros, eles não estão sendo sequestrados pelas árvores, porque não tem mais árvore, não tem árvore suficiente para sequestrar o tanto de gás carbônico que está sendo liberado na atmosfera. Vocês viram naquele gráfico que eu mostrei antes, né? Nunca foi liberado tanto gás carbônico como hoje em dia. E, ao mesmo tempo, nunca foi desmatado tanto. Nos últimos 30 anos, a gente teve uma devastação enorme da Amazônia. Na verdade, nos últimos 40 anos, a gente perdeu 20% da área da Amazônia. Então, vocês percebem que a gente está num desbalanço grande. A gente está liberando muito CO2 e, ao mesmo tempo, está sendo desmatado em demasia. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo... Isso aqui não está mais acontecendo. A gente não está mais tendo um ambiente neutralizado. Por quê? Cada vez está sendo liberado mais gás carbônico. Então, é muito gás carbônico. Esse gás carbônico ele deveria ser sequestrado pela árvore, mas não tem árvore. Para onde que ele vai? Ele vai lá para a atmosfera. Vai lá para a camada de ozônio para acentuar o efeito estufa. Vocês percebem que é um ciclo, é um looping? Beleza. Isso, a gente está num cenário bem caótico, só que isso tudo eu só estou falando do desmatamento. Eu não botei as queimadas no jogo. E lembra que na aula passada eu expliquei para vocês que a gente tem o desmatamento. Quando uma área ela é desmatada, o que as pessoas fazem? Tipo aqui, ó. A pessoa desmatou. Só que não dá para plantar nessa área, porque tem muito toco, tem muito galho, tem... Não sei se é braquiária isso aqui. Braquiária é um outro inso que a galera adora colocar aqui na Amazônia. Inútil, não tem nutriente. O fazendeiro, o ruralista adora botar braquiária nessas áreas. Não dá para plantar aqui. Aí o que você tem que fazer para limpar? Você põe fogo. E quando você queima, o que está sendo liberado? Está sendo liberado mais gás carbônico na atmosfera. Então, a gente tem um looping. Lembra, a gente precisa sequestrar o carbono. A gente precisa ter sequestro de carbono, ou seja, as árvores elas precisam começar a absorver esse carbono. Só que o que está sendo feito? As árvores que iam sequestrar o carbono, elas estão sendo derrubadas. E elas estão sendo queimadas. E por que quando uma árvore ela é queimada, ela libera CO2?
Por que na queimada a gente libera CO2? Lembra que as árvores, elas vão absorvendo o CO2, né? Então, quando essa árvore ela é queimada, esse CO2 é como se ele fosse devolvido para a natureza. Então, mais CO2 acaba sendo liberado na atmosfera. Esse CO2, se não tiver árvore para absorver ele, para sequestrar ele, ele vai para onde? Lá na camada de ozônio, acentuar mais o efeito estufa, que vai fazer com que a temperatura aqui em Roraima chegue aqui a 50 graus daqui a um tempo. E, só para fechar o caos todo, a gente tem o gado. Ah, o gado. Não, a gente vai usar agora a Amazônia para para colocar gado. Gado é importante. Vocês sabem por que o gado ele é um problema? Alguém sabe dizer? Isso é por causa daquele negócio que quando elas soltam lá os seus punzinhos, elas também estão contribuindo com, com o avanço do CO2 na atmosfera? Não é CO2, é metano. Perdão, isso. Metano. Então, o gado, gente, vamos pensar que tudo isso já aconteceu aqui. A gente já está num cenário catastrófico, onde a gente já teve as árvores, elas já foram derrubadas, elas já não estão mais sequestrando carbono, elas foram queimadas, e aí liberaram mais CO2 na atmosfera. Aí naquele campo, você vai lá e vai colocar gado. Você coloca esses animaizinhos aqui. Qual é o problema dos bois, por exemplo? O problema desses animais, gente, é que quando esse animal ele faz cocô, quando ele defeca ou quando ele solta pum, ele emite um gás chamado metano. Só que esse animal, ele também arrota. E quando ele arrota, ele também emite metano. Vocês lembram do metano? Deu metano. O metano, gente, ele é o CH4. Ele também é um gás. Tá aqui, ó. Então, o CO2 e depois quem tá aqui, o senhor metano. Então, assim, além da gente estar... A gente não, né? Mas além da Amazônia estar sendo desmatada, a gente está perdendo o sumidouro de carbono. Essa Amazônia está sendo queimada para colocar gado, colocar boi nessa área. Vocês percebem como isso tudo só está intensificando o efeito estufa? O que vocês acham dessa situação? Pode falar. Em relação à quantidade, só de soltar um punzinho ali dá uma quantidade tão considerável assim? Ou é por causa da quantidade de animais? Por causa da quantidade. Entendi, eu achei que eles eram um tipo de animal diferenciado, que soltava muito metano. Não, o problema não é... Se fosse um gado... é por isso que essa outra pergunta é ótima. É por isso que os povos tradicionais, eles não têm um impacto grande no efeito estufa. O pessoal fala, mas os povos tradicionais, eles também desmatam, também podem criar gado. Só que os povos tradicionais, eles vão cortar uma árvore aqui, uma árvore ali. Eles não vão derrubar a floresta inteira. E se tu tem uma cabeça de gado, se tu tem um boi, se tu tem uma vaca, o mundo realmente, você não vai fazer com que a temperatura do planeta Terra suba vários graus. O problema é que a gente não está falando de pequeno produtor. Principalmente lá na região do Mato Grosso, na região de... Vocês lembram do Acre do Desmatamento que a gente estudou na aula passada? Principalmente lá em Rondônia, Mato Grosso e sul do Pará. Lá naquela região a gente tem pessoas que têm milhares de cabeças de gado. Não é um boi, eles têm milhares. Cada fazendeiro tem
eu tenho 10 mil cabeças de boi, eu tenho 20 mil cabeças de boi. É muito, 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 muito gado, é muito bicho. Então são pessoas que têm terra a perder de vista, que têm gado a perder de vista. Então, por isso que é tão preocupante essa situação. É por isso que tem gente que para, inclusive, de comer carne. Porque fala, não, eu não vou, eu não quero alimentar esse mercado. Eu não quero mais consumir carne de boi, por exemplo. Por quê? Primeiro, o boi por si só, ele já emite metano. Segundo, que para você poder criar gado, você precisa o quê? Você precisa de espaço. Para você ter espaço, a galera desmata mesmo. Então é uma cadeia, é um ciclo. O que vocês acham disso? Tem alguém que é vegano aqui por esse motivo na sala? Alguém está cogitando ser? Eu cogitava em ser, no mínimo, vegetariano, mas infelizmente eu não consigo. Eu já tentei, eu já tive... Você já assistiu um documentário chamado Vacas, Cow, na Netflix? Professora, eu nunca nem ouvi falar, primeira vez. É COW. Assiste aquele documentário que você vai virar vegetariano na hora. É bem bom aquele documentário. É a mesma coisa de ver uma aula de protista e ter medo de consumir açaí e caldo de cana? É pior. Geralmente quem vê esse documentário das vacas lá porque nesse caso eles nem entram na parte de aquecimento global, eles entram na parte de... O que eles entram nesse documentário? Porque eu vi tanto documentário de vaca que eu já nem lembro mais. Esse eu acho que eles entram na parte de dar hormônio para as vacas, de dar vacina, sem contar a parte de maus tratos, que também é envolvido por trás. É um mercado obscuro, de separar os bebês terneiros, os filhos das vacas, das mães. Então eu só não sou vegetariana porque eu não consigo. Eu já tentei. Principalmente depois de ver esses documentários e sabendo tudo isso, o gado é um problema para a Amazônia, não só para a Amazônia, né, para o mundo inteiro, por ser emissor de metano, por precisar uma área muito grande para poder criar esses animais. Então, é um caos instaurado. Quais são as perspectivas para o futuro, gente? O que vocês acham? Está sendo feito alguma coisa para mudar esse cenário? Professora, estão até tentando, né? A gente viu aí a COP26 rolando, né? Que foi um assunto bem debatido e tal. Mas, para mim, como um pessimista de carteira assinada, PhD em pessimismo, eu só consigo ver o caos. A gente vai já chegar nos problemas da COP. Vocês souberam desse evento que o colega falou, da COP26? Alguém viu, alguém não viu? Vocês fazem ideia do que é esse evento? Eu ouvi falar no Twitter, eu acho. A COP, gente, ela é um evento que ela ocorre com uma certa frequência. Quer dizer, não, cada ano se chama, tem um nome, né? O ano que vem eu acho que vai ter a COP 27. E aí ele sempre está prevendo coisas que vão acontecer o que eles esperam, por exemplo, a COP26 é o que a gente espera em 2026, o que a gente espera em 2030. Esse ano ela ocorreu na Escócia, em Glasgow, a Escócia, eu acho, salvo engano. E na COP, gente, foram os líderes dos principais países do mundo foram para lá discutir todas essas questões globais que eu estou falando para vocês. Porque isso, o problema do efeito estufa, o problema do aquecimento global, o problema da emissão de metano, o problema da emissão de CO2 não é um problema só do Brasil, não é um problema só da Amazônia. O Brasil, apesar de tudo, eu acho que ele não está figurando entre os 2 ou 3 que mais emitem carbono. A Índia emite muito mais carbono do que o Brasil.
A China emite muito mais carbono do que o Brasil. Os Estados Unidos emitem muito mais carbono do que o Brasil. Então, lá na COP26, os líderes mundiais eles resolveram discutir o que a gente vai fazer para poder acabar com os problemas ambientais do mundo. Essa era o objetivo deles. Não, a gente vai encontrar soluções para acabar com esse problema de efeito estufa, para acabar com o problema com metano, com CO2, com combustíveis fósseis. Então, eles passaram, acho que foi, aqui tem a data, né? Foi de 1º a 12 de novembro, mês passado. Eles passaram 12 dias, então, discutindo. E depois de muita discussão, de muita treta entre vários países, e alguns países fazendo birra, tipo China fazendo birra, Rússia fazendo birra. Se for assim, eu não quero. Se for assim, eu vou embora. E, tipo, eles precisavam que países que emitem muito CO2 se comprometessem, porque eles liberam muito CO2. Tipo, não adianta nada o Peru se comprometer a reduzir a emissão de CO2 e a China não se comprometer, sendo que o Peru não emite nem 1/10 do que a China libera de CO2, sabe? Então, eles precisavam chegar a um consenso e eles precisavam que Índia, China, Rússia aderissem. Então, depois de muita discussão, de muita treta, de muito, eu não quero, eles conseguiram chegar a um consenso, digamos assim, alguns consensos. Primeira coisa todos os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa até 2030. Eu já vou discutir as problemáticas por trás dessas metas. Primeira meta é isso, a gente vai reduzir os gases do efeito estufa, a gente vai diminuir a emissão de CO2, por exemplo. Todos os países se comprometeram a eliminar gradualmente o uso do carvão mineral e subsídio ao combustível fóssil. O que mais? Zerar as taxas de desmatamento até 2030. Essas 3 foram as principais. Eu achei até que tinha mais uma. Vocês acham que essa COP foi um sucesso? Vocês acham que... O que vocês acham dessas metas aqui? Eu acho difícil, né, professora? Por quê? Porque, assim, na teoria, tem várias metas, né? O negócio é a prática. Tá funcionando, não tá funcionando? É significativo? Tipo, tá tendo resultado? Como é que eles acompanham isso? Ótima resposta. Isso dá para fazer uma analogia com a... Final do ano passado, vocês não fizeram aquela lista de promessas para 2021? Ou coisas que vocês esperavam para 2021? Gente, faz tempo que eu não faço uma lista dessa, professora. Eu não prometi nada, porque eu sabia que eu não ia conseguir atingir meta nenhuma. Gostei. Então, é exatamente isso. O problema aí começa que os líderes, né, nessa primeira aqui, eu sei que mais de 100 países assinaram essa meta aqui. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% até 2030. Como? Ninguém falou em como. Só falaram... Tu sabe quando a pessoa diz... Alguém te conta uma história muito legal ou fala... Nossa, bora pro TPQ agora fim do ano. E todo mundo fica naquela animação. Uhul, bora! Não, bora! Aí depois você pensa, putz, eu tenho prova, eu tenho que trabalhar, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pra lá? Não tenho nem carro, como é que eu vou pra lá? Sabe aquelas decisões que são tomadas meio quando a galera tá empolgada? Tipo, bora fazer! Pra mim, a COP foi meio que isso. Todo mundo, bora fazer. Ninguém pensou em como. Como que eu vou fazer? Isso não ficou claro em nenhum documento. Outro ponto muito criticado foi isso aqui, eliminar gradualmente. A proposta de alguns países era eliminar totalmente o uso do carvão mineral e ter um incentivo ao uso de, por exemplo, no carro, né? Incentivar o desenvolvimento de carro elétrico. O carro elétrico ele não emite CO2. Só que a China fala, se for assim eu não vou assinar. Se for assim eu vou embora e não vou mais participar dessa brincadeira. Aí para a China
para o representante da China permanecer na reunião, eles falam, não, tudo bem, você pode seguir usando carvão mineral. Mas também eles não falaram como que vai ser essa redução. O que é uma redução gradual, gente? O que é gradual? Defina gradualmente. E zerar as taxas de desmatamento. Professora, Oi. no caso, esse gradual não seria aos poucos? Eu estou só supondo aqui, né, o que seria para mim. Por exemplo, se eu costumo tomar muita Coca-Cola, né, e eu quero gradualmente parar de tomar, então, por exemplo, se eu tomava todo dia uma Coca-Cola, eu tento diminuir, por exemplo, a cada 2 dias tomar uma, e assim até, né, supondo que eu vá parar, né, mas há várias problemáticas nisso, né, a questão da vontade, do querer, do porquê que eu tô fazendo aquilo, né, então, esse gradualmente acabar com isso. Gente, olha, professor, sério, assim, né, eu vendo só esses 3 que a senhora colocou, eu vejo que é que nem o que a Emily falou, né, o problema não tá em, por exemplo, beleza, eles fizeram, né, mas e sim, como que eles vão praticar isso, né? O Brasil mesmo, gente, não sei se vocês chegaram a acompanhar, se vocês viram o discurso do nosso querido presidente. Ele falou, não, no Brasil a gente já está atuando para zerar a taxa de desmatamento. Não, no Brasil a gente está investindo para reduzir as emissões do efeito estufa. Eu não estou inventando, isso está até no YouTube. Se vocês olharem lá... Mas, Mari, Oi. se desmatar tudo, não vai ter mais o que desmatar, e aí zera a taxa. Boa. Boa. Aqui nesse zerar taxa tem um asterisco que eu devia ter colocado aqui, que é zerar as taxas de desmatamento ilegal. Então tem, e por trás do que eles chamam de desmatamento legal e ilegal já é uma outra... Eu sei que se você... O que eles querem fazer aqui na Amazônia, como é atualmente a legislação. Se você pertencente a um povo tradicional, você pode desmatar. Então, povos tradicionais é quem? É aquela comunidade que sempre morou lá, é aquele senhorzinho que tem um sítio, que planta coisa para subsistência. Essas pessoas podem desmatar. E isso não é considerado desmatamento legal. Aí, qual é a proposta do governo Bolsonaro? Vamos fazer o seguinte, para a gente zerar a taxa de desmatamento ilegal, quem que desmata ilegalmente? Madeireiro e ruralista, né? É só a gente transformar eles em povo tradicional que a gente zera a taxa de desmatamento até antes. Legal, né? Jeitinho brasileiro. Tipo, se ser ilegal, se você ser povo tradicional, se você é de um povo tradicional, você pode desmatar legalmente, então é só transformar todo mundo em povo tradicional aqui, pronto, o nosso problema acabou. Pode falar. Eu assisti ao discurso de abertura, né, do Biruliro, e eu fiquei tão impressionado que a cara do velho não tremia nem um pouco enquanto ele estava falando que o Brasil tinha já iniciado as suas reduções de taxa de emissão, de gás carbono, de desmatamento ilegal e tudo mais. Só que, para quem não tem a memória fraca, a gente lembra, né, do antigo ministro do meio ambiente, né, o Salles, falando que era para, abre aspas, passar a boiada, fecha aspas. Uhum. E, enfim, né, o discurso dele e esse comentário de transformar, de fazer das pessoas pequenos produtores, né, que vivem da subsistência, parece uma piada tão bonita de tanto mau gosto, né? Era só isso mesmo. Mas ótimo comentário, ótimo comentário. É isso que eu até quero estimular em mais de vocês, tipo, depois dessa aula, talvez esses conceitos pudessem ser um pouco complexos para algumas pessoas. Talvez, eu não quero... a política não me afeta. Sim, política afeta sim. Por quê? Por causa de coisas como essa, tá? Então, não importa quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, importa sim. Tá?
tá? Porque, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países que mais emite gás carbônico. E se os Estados Unidos não se posicionar, ou tentar fugir de acordos como esses, como durante o governo Trump, aí a situação vai ficar lascada mais rápido. Então, assim, a gente está uma cadeia, um looping, onde está tudo ligado. E eu gostaria muito que vocês começassem a prestar mais atenção nessas coisas, tá? Vocês não precisam pensar, nossa, eu vou ser um biólogo terrível porque eu não sei essas coisas. Não. Isso tudo vocês aprendem com o tempo. Eu não saí da graduação sabendo isso. Eu tive que fazer uma pós-graduação, eu fui viver literalmente no meio de um monte de gente que ficava discutindo isso o tempo inteiro. Então, lá no IMPA, não sei se vocês já ouviram falar do Philip Fernside. Ele é um pesquisador que já ganhou... deu palestra no Seminário de Recursos Naturais. Isso, ele mesmo. O Philip, ele é um dos orientadores lá na ecologia do INPA. Então, a gente teve aula com o Philip, a gente teve aula com, digamos assim, abre aspas, né, filhos do Philip, o professor Carlos Alberto Quezada. Esse meu professor, por sinal, Alberto Quezada, ele foi para a COP26. Enfim, eles eram pessoas que ficavam o tempo inteiro falando isso, então eu fui me obrigando a estudar, eu fui me obrigando a ler. Então, vocês não precisam se sentir culpados se vocês ainda não entendem direito o que é efeito estufa, ou o que o ciclo do carbono tem a ver, o que é um sumidouro de carbono. Não, tá? Eu dei essa minha aula para tentar explicar alguns conceitos para vocês e depois vocês podem procurar em outros lugares, dependendo, procurar. Tem muito podcast atualmente que é legal de ficar ouvindo sobre isso, tá? O próprio Philip Fernside tem uns vídeos legais, eu vou já mostrar um vídeo dele. Só para antes de fechar a aula, só para fechar essa parte da COP, vocês acham que tem perspectiva para o futuro? Muita, né? Mais ou menos. Eu particularmente, eu estou numa fase que eu já não acredito muito não, ainda mais com esse desmantelamento da ciência, da pesquisa, da educação. É difícil, olha, tem que para 2022, pior que eu não sei nem em quem votar para presidente, porque o pessoal fala, a professora é toda esquerdista, que é o Lula. Eu também não queria o Lula. O Lula errou mas vai ser difícil o próximo ano. Olha, vai ter que escolher o que vai ser menos pior para nossa situação. Bom, só fazendo um link com o que eu estava falando antes do Philip. O Philip, ele deu uma palestra, Philip Fernside, no 7º Seminário de Recursos Naturais, que foi mês passado. Posso botar o link depois lá no Classroom para vocês. Ele começa a falar a partir de 1h36. Ele vai falar sobre várias coisas que eu abordei nessa aula hoje, na aula passada e na aula de hoje, sobre desmatamento, sobre o impacto disso para os ecossistemas de Roraima, os impactos disso para o aquecimento global. O Philip, ele é meio... É difícil ouvir ele, mas o cara, ele é genial, assim, ele é muito inteligente. E em janeiro vocês vão ter uma aula de campo com o Reinaldo Imbrósio. Vocês lembram desse nome ou não? Ele é famoso. Agora eu lembro. Vocês leram o artigo dele, né? Vocês fizeram um resumo, que por sinal ficou bem legal o resumo que vocês fizeram sobre as fitofisionomias, eu já corrigi. O Reinaldo, ele foi aluno do Philip, então ele também manja muito. O Reinaldo, ele trabalha com isso aqui em Roraima. Então, até quem tiver interesse em trabalhar com mudanças climáticas, com aquecimento global, a gente está com um projeto muito legal agora sobre poluição atmosférica em Roraima. A gente tem um medidor
da poluição do ar. Deixa eu colocar o link aqui para vocês, se vocês quiserem ver os níveis de poluição do ar de Roraima. E ele vai dar uma aula prática para vocês sobre... Ele vai levar vocês lá no Lavrado e... Mudou o link, foi? Não tô achando o link agora. Aqui. Só abrir aqui que eu... Mentira. Até que a poluição hoje tá... Se vocês entrarem aqui, vocês conseguem ver nesse site que eu vou botar no chat. Ah, vocês não conseguem ver o chat, né? Não, aqui eu não consigo. Posso botar lá no Classroom. Também não consigo, professora. Também não consigo, Purpleair. Purple, P-U-R-P-L-E-A-I-R. Se colocar Purpleair Roraima, vocês conseguem acessar o nível de poluição atmosférica. A gente está fazendo um trabalho sobre isso. A gente quer ver o nível de poluição atmosférica aqui em Roraima, associar isso com as queimadas, ver se tem uma oscilação entre os anos ou não, ver se em anos que teve mais queimada, a poluição, o ar ficou mais ruim, e se isso pode ter implicação para a doença respiratória. Então é bem legal o trabalho que o Reinaldo faz, e vocês vão ter a honra de ter uma aula com ele. A aula não vai ser exatamente sobre queimada ou sobre o ciclo do carbono, mas ele vai levar vocês lá para o Lavrado, vai dar uma aula sobre origem geológica de Roraima. Ele vai ensinar os nomes das vegetações, das plantas para vocês, o nome das diferentes fitofisionomias. Eu acho que vai ser bem legal. Tá certo, gente? Pois bem, agora vocês vão lá descansar. Hoje foi a nossa última aula antes do recesso, né? Vocês vão ter aula amanhã também ou não? Sim. Sim, também. Mais um dia ainda. Vamos lá. Força, guerreiros. Vocês conseguem. Descansem agora, para quem não for ver mais, bom descanso. Vai ter gente que eu tenho aula amanhã de manhã ainda. Eu vou estar finalizando outra disciplina amanhã. E descansem. Depois do recesso, aí lá em janeiro, a gente vai voltar. E o nosso campo vai ser dia 15, tá? Põe no calendário de vocês aí. 15 de janeiro, de manhã. Aí a gente vai fazer um campo bem legal, bem relax, tá? Hoje eu não vou dar atividade, porque vocês vão entrar em recesso e ninguém merece entrar em recesso com atividade. Então, vocês já estão liberados. Tá bom? Qualquer coisa me escrevam. Tchau, professor. Tá bom. Tchau. Professora, até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Ok, professora, tchau. Até, não sei, até o campo e boas festas. Tchau, gente. Tchau, Mari. Boas festas Tchau. pra todo mundo. Tchau, 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 tchau.